Bem, ontem foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, e eu estava presente, o relatório da reforma tributária. Bem, o Brasil todo, todos nós sabemos que é preciso fazer uma reforma tributária. Os encargos, os impostos, isso acarreta grandes perdas na geração de novos empregos, porque o empresário que gera emprego muitas vezes fica sufocado com todos. Mas nós temos uma realidade totalmente diferente do resto do país. O Amazonas, e principalmente a cidade de Manaus, depende exclusivamente da Zona Franca de Manaus. Infelizmente, nessa reforma tributária, não há garantias que a Zona Franca manterá sua competitividade. Até porque, nessa nova reforma que está sendo apresentada e que será analisada pelo Senado primeiro, e agora é importante dizer que nós, da bancada, vamos ter que ter uma reunião, nos unirmos, os deputados federais, senadores, o prefeito de Manaus, o governador do estado do Amazonas, as entidades que atuam aí, tanto de trabalhadores como de empresários, porque são questões que podem, numa canetada, acabar com a Zona Franca. E quando eu falo isso, eu não falo para criar terrorismo, eu falo na prática o que está escrito na reforma tributária. Apesar da iniciativa de dar contribuição, nada garante que nós teremos competitividade. Até porque o IPI, que é um grande fator que deixa a Zona Franca tendo competitividade, ele está sendo remetido mais tarde para ser aprovado e discutido em lei complementar. E nós sabemos como funciona o Congresso Nacional. No primeiro momento se faz acordo, se apoia, se vota, e depois, futuramente, conforme está a questão econômica do Brasil e do mundo, se vota ou não se vota. Essas garantias constitucionais que nós temos hoje podem acabar com essa nova reforma tributária. É pessimismo? Não, não é pessimismo. Eu estou fazendo aqui o político que quer tirar vantagem desse momento. Não, não é isso. Nós sabemos o quanto nós dependemos da Zona Franca de Manaus. Nós sabemos o quanto é importante. Então, se troca ICMS, se cria um novo tributo para município e estado junto, se cria um novo tributo para o governo federal. Mas, como falei no início, nós temos um diferencial. E este diferencial, qualquer mexida, pode nos prejudicar. Agora mesmo, o ministro da Fazenda, o senhor Paulo Guedes, ele quer reduzir o IPI em 25%, a alíquota de 25%, em todos, linearmente. Isso é super prejudicial à Zona Franca de Manaus, porque nós deixamos de gerar emprego no Brasil para gerar emprego em outros países. Então isso não vai melhorar a nossa economia, não são questões pontuais. Então, no ano eleitoral, um ano em que poderá ou não haver mudanças de governo, mudanças de pensamento, se discutir uma questão tão séria como a reforma tributária e se colocar em jogo a região norte e nordeste, porque não é só o Amazonas que será prejudicado. A Amazônia, a região norte, ela continua sendo prejudicada. Se muda a arrecadação de origem para destino, se muda se cria um fundo. Olha, no Brasil nenhum fundo dá certo. Fundo, no final do ano, quando você quer fazer superávit, você pega esse dinheiro do fundo e usa para fazer superávit primário. Então, quando a gente está discutindo isso, e volto a repetir, não é questão eleitoral, não é questão política, não é questão contra A ou contra B, não. É o momento de todos nós nos juntarmos, seja de esquerda, de direita, de centro, de pensamentos divergentes do meu, porque o que está em jogo não é o futuro do político ou da próxima eleição. O que está em jogo é o futuro do estado do Amazonas, é o futuro da cidade de Manaus em relação à única economia que nós temos, que é a Zona Franca de Manaus. Há uma preocupação, sim, muito grande, e aqui eu faço um apelo. Tenho certeza que a bancada do Amazonas vai estar unida nisso, mas faço um apelo para a sociedade, para o Centro das Indústrias, para a Federação das Indústrias, para o Sindicato dos Trabalhadores, para que a gente possa sentar à mesa, discutir com profundidade, junto ao governo do estado, junto à prefeitura de Manaus, que têm interesses
que isso se mantenha, que essa economia se mantenha, porque é preocupante sim, e quem analisar, quem for a fundo vai ver que não há nenhuma garantia. Tem garantia aqui no papel, né? No papel fala-se, garante-se e tal, mas na prática isso não irá acontecer. Nós iremos depender de outras leis para serem aprovadas quando estiver aqui o sol de brigadeiro em Brasília, quando Brasília estiver tranquila para votar, e a gente precisa do apoio de deputados federais e senadores para aprovar qualquer questão. E vocês do Amazonas sabem que existe uma resistência muito grande em relação à Zona Franca de Manaus. Então, esse apelo que eu faço é que a gente discuta isso com equilíbrio, sem ideologia, sem questões menores. Essas questões menores, muitas vezes, chega ao trabalhador, chega à pessoa que precisa do emprego. E o que nós temos que fazer agora, além de manter esses empregos, é manter a competitividade, manter a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus para trazer mais empresas e gerar mais empregos no estado do Amazonas.